Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Estamos realizando mais uma live. Desde já agradeço pela cooperação de vocês, que me faz feliz. Que Deus continue a nos abençoar no procedimento cristão, pois este é o tema da mensagem esta noite. Vamos orar ao Senhor e que Ele nos ajude no propósito, como cristãos, que nós possamos viver a vida em que Deus propôs para vivermos, segundo a Tua palavra. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, querido Pai, Tu tens um propósito para nossas vidas, para a vida dos Teus filhos. E nós temos os nossos propósitos embasados no propósito do Senhor. E o nosso propósito nesta hora, Pai, é ouvir o Senhor falar conosco. Nossas orações, Senhor. Ajude-nos no louvor, ajude-nos ao ouvir a Tua palavra. Ó Pai, fala conosco nesta noite, segundo a Tua vontade, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós precisa ouvir. E essas bênçãos que eu peço ao Senhor, em o nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. O título do hino é Perto Quero Estar. E nós conhecemos bem este louvor. Então vamos louvar juntos. Amém? Bluetooth mode. Music play mode. Vamos louvar juntos. Lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto eu quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que vem. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. As mulheres declaram. É que quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar.
te ofendas mais, mas ainda é bom que eu sei, se comparar ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo eu tomei. Por isso vamos louvar eu, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Berenice, minha esposa, minha companheira, está comigo, sempre me auxiliando. Gileide Oliveira, obrigado, minha querida irmã, pela tua presença. Agnello Mendes, obrigado, meu querido, pela tua presença. Estamos juntos na fé que o Senhor nos concedeu. Vamos prosseguirmos agora com a palavra de Deus. Hoje nós estaremos trabalhando com um tema: o propósito do cristão. Deus tem um propósito para nossas vidas e nós seguimos o propósito de Deus, segundo a sua palavra. Por isso nós estamos juntos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 145. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 5 e do 19 ao 20. Este texto, este salmo, está saindo um pouco do ar, mas está voltando. Vamos dar continuidade. Assim nos diz a palavra do Senhor. É Davi dizendo, em louvor, como oração: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará as tuas proezas.
Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Agora vamos ler o 19 e o 20. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guardará a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Guardaremos aqui duas palavras em nossos corações: temer a Deus e amar a Deus. É a condição para alcançar as bênçãos do Senhor. Nós podemos observar neste texto, nós estamos trabalhando com o tema, o propósito do cristão. Como eu disse, Deus tem um propósito para nossas vidas e nós seguimos o propósito de Deus. Todos os nossos propósitos devem estar embasados no propósito de Deus para sermos abençoados. Primeira coisa que Deus quer de nós é a obediência, a fidelidade, para que sejamos ricamente abençoados. Meus amados irmãos, este salmo contém expressão de louvor e oração que exalta o nome do Senhor e resulta em bênçãos para todos que temem e amam ao Senhor. Por isso é que eu disse, vamos guardar na nossa mente a palavra temer e amar, porque estas palavras são chaves para sermos abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Então nós já observamos estas coisas. Mas o que significa temer? Temer significa tributar grande reverência, respeitar e obedecer fielmente ao Senhor. Isto é o significado da palavra temer. Amor, nós já sabemos, Deus nos amou primeiro. E a palavra de Deus diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não somente fomos amados primeiro por Deus, mas temos o dever de amar. Mas nós nunca amaríamos se o Espírito Santo não tivesse vindo habitar em nós, porque o verdadeiro amor foi plantado em nossas vidas através do Espírito Santo que veio habitar em nós permanentemente. E através deste Espírito que nós temos o desejo de meditar na palavra de Deus, temos o desejo de falar com Deus através da oração, através do nosso clamor, temos o desejo de ouvir a palavra de Deus que afina a nossa vida com o Senhor, dá uma sintonia através de Cristo Jesus, e então nós fazemos a vontade do Senhor. E não só recebemos a bênção maior que é a salvação da alma, mas continuamos a ser abençoados por Deus. Todavia, precisamos temê-lo, precisamos amá-lo, porque esta é a promessa do Senhor. Não faltará bênçãos para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que amam ao Senhor. Aleluia! Meus amados irmãos, estamos vivendo em dias difíceis, todos nós sabemos disso. Não podemos vacilar, não podemos facilitar para o inimigo das nossas almas. Nós precisamos estar unidos de uma forma ou de outra. Nós precisamos estar unidos de todas as formas, para não afastarmos da presença do nosso Deus. É para isso
que estamos juntos nos domingos e nas quintas-feiras às 19 horas para louvarmos, orarmos e compartilhar da palavra de Deus. É para isso que nós reunimos neste horário. Nós precisamos, meus amados irmãos, pois, estar firmes na fé. A fé que nos levou à salvação, ela tende a aumentar através de ouvir a palavra. Assim como nós recebemos o dom da fé através de ouvir a palavra, ela tende a aumentar através do ouvir, através do louvor, através da oração. Aleluia! Isso não pode faltar na vida do verdadeiro cristão. Eu quero lhes dizer, meus queridos irmãos, nós fomos criados para o louvor, para louvarmos a Deus. Foi para isso que nós fomos criados. E nós fomos salvos em Cristo Jesus para louvarmos ao Senhor, para orarmos ao Senhor, falar com Deus, apresentar as nossas necessidades ao Senhor. E eu quero dizer o seguinte: nós devemos pensar nas coisas que vêm de cima. Nós precisamos, pois, estar firmes na fé que nos leva nosso Senhor. Devemos pensar nas coisas que são de cima, como nos diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muitas vezes nós perdemos o tempo correndo atrás do ouro, da prata, correndo atrás de fazer o pé de meia, e esquecemos de preparar a nossa alma no altar de Deus para a entrada triunfal na glória do Senhor depois desta vida. Esta vida é passageira. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós precisamos estar preparados espiritualmente para a volta do Senhor. E preparar, sim, através da palavra. Não ser somente ouvinte, mas praticante da mesma. Nós precisamos estar preparados em louvor ao Senhor, em orar ao Senhor, em clamar ao Senhor. Porque Deus atende aqueles que o amam. Deus atende aqueles que o temem. Temer a Deus, amar a Deus, é sinal de bênçãos, de chuvas de bênçãos, porque esta é a promessa do Senhor, de abençoar os que o temem e os que o amam. Amém? Então, meus amados irmãos, nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a terra ficará. E quando partirmos desta vida, nós precisamos da glória de Deus para vivermos eternamente. Por isso temos que estar preparados para morrer, dormir em Cristo e acordar na ressurreição dos mortos, para adentrar com o corpo glorioso nos céus, na presença do Senhor, e viver eternamente ali, naquele lugar que não há dor, não há sofrimento, não há rangeres de dentes, mas será a alegria eterna. Ela é conquistada aqui na terra. Depois de morto não adianta. E é por isso que eu prego para os vivos, porque ainda estou vivo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, pela graça de Deus. Aleluia! Meus amados irmãos, isso é muito sério. As pessoas ouvem a palavra e não praticam, não louvam ao Senhor, não oram ao Senhor, está perdendo bênçãos. E eu quero dizer mais uma vez, isso é muito sério. Viver somente das coisas da terra resultará
em uma vida de amargura na eternidade. Esta é a realidade desta vida. Como filhos de Deus, meus amados, nós precisamos usar a sabedoria que Ele nos deu. Devemos levar a sério os ensinamentos da palavra de Deus. As coisas de Deus, nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. Se quisermos receber bênção, se quisermos entrar na glória de Deus, precisamos levar a sério. Há muitas pessoas correndo atrás das coisas materiais e esquecendo das coisas espirituais, esquecendo do avivamento que precisamos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, para estarmos na presença do Senhor no grande dia, na volta do Senhor. Não vamos dar lado para o inimigo das nossas almas, mas vamos obedecer a Deus. Chega o pecado de Adão por desobediência no jardim do Éden. Agora nós temos Cristo como Salvador. Agora nós temos o Espírito Santo, nosso orientador. Agora nós temos a palavra de Deus. É para ouvir e praticar. É para louvar ao Senhor, porque nós fomos criados para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. É para orar, porque a maneira que nós temos de falar com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, e receber bênçãos. Precisamos ser obedientes, fiéis a Deus. Nós precisamos reverenciar diante desse Deus. Nós precisamos obedecer a esse Deus para que sejamos abençoados. Não é brincadeira. O nome de Deus é poderoso. A oração tem poder, porque é em nome de Jesus. E nós somos atendidos em nome de Jesus, porque essa promessa que Ele nos fez. Vamos obedecer a palavra, vamos praticar a palavra, meus queridos irmãos. Eu quero lhes dizer o seguinte: de uma forma ou de outra, precisamos estarmos juntos, orando, louvando e compartilhando da palavra de Deus. Eu anuncio com antecedência o nosso encontro ao vivo no Facebook, para tomarmos posse das bênçãos que o Senhor tem para conosco. Eu anuncio antecipadamente, eu tenho o desejo, eu tenho o prazer de estar com vocês, meus amados irmãos, recebendo as bênçãos do Senhor, aleluia. É por isso que eu comunico antecipadamente para estarmos juntos neste horário, nas quintas-feiras e nos domingos às 19 horas. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter pelo menos 1 hora para o Senhor, como prova que somos filhos de Deus. Se nós não temos o prazer de estar na presença do Senhor, como é que nós vamos provar que somos filhos de Deus? Não há outra maneira, é estar na presença do Senhor e dizer: Pai amado, eis-me aqui, tem misericórdia de mim, ajuda-me a prosperar espiritualmente, para que eu seja abençoado e abençoar a outros que precisam da bênção do Senhor, abençoar através da palavra, abençoar através da oração, abençoar através do louvor, da adoração, para que eles creem que nós servimos um Deus todo-poderoso, o Deus do milagre, o Deus da providência. E é assim que o Senhor faz conosco, conforme diz nos Salmos. Portanto, meus amados irmãos, não podemos dar lado ao inimigo, mas estar sempre perto do Senhor, como disse esse hino: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te oferecer. Mas ainda é pouco eu sei, se comparando ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia! Jesus é o nosso maior amigo, e Ele disse aos seus discípulos:
não vos chamo de servo, mas de amigo. Olha que maravilhoso é ser amigo de Deus. É a certeza de que somos abençoados por Ele. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus! Meus amados irmãos, na verdade, o propósito do verdadeiro cristão é adorar a Deus em todo o tempo, seja publicamente no templo, ou seja por suas atividades diárias. Precisamos adorar a Deus, precisamos estar perto de Deus sempre. Já que o Espírito do Senhor veio habitar em nós, é Deus habitando em nós, e Ele é o nosso Pai. Nós precisamos obedecê-lo através da Tua palavra, aleluia, e assim seremos ricamente abençoados. Esta é a realidade. Eu quero lhe dizer, meus amados irmãos, vejamos a afirmativa de Davi nos Salmos, esse salmo que nós acabamos de ler, nos versos 1 e 2, Salmo 145, versos 1 e 2. Olha o que a palavra diz aqui. E Davi estava certo disso, porque Deus o abençoava e ele sentia estas bênçãos, ele recebia essas bênçãos e era grato por elas, assim como devemos ser. Olha o que diz a palavra de Deus: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Isso quer dizer até a volta do Senhor, porque Davi ainda não era um cristão, porque Cristo ainda não havia vindo à terra, mas ele conhecia a promessa de Deus, e ele conhecia este Salvador mesmo antes dele vir, porque ele acreditava na promessa de Deus. O verso 2 diz assim, ó: cada dia te bendirei, cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. É muito importante, por isso que é repetido esses séculos dos séculos, porque isso significa a vinda do Senhor Jesus da sua glória, para glorificar, para recebermos um corpo glorioso e morar eternamente na glória de Deus, aleluia. É por isso que nós pregamos a palavra, porque queremos a felicidade de todas as pessoas. Isso é amar, é querer que outros sejam salvos, felizes, contentes com a salvação em Cristo Jesus, aleluia. É por isso que nós pregamos. Meus amados irmãos, esta deve ser a afirmativa do verdadeiro cristão. Estas palavras de Davi devem ser a afirmativa do verdadeiro cristão. Esta adoração será aperfeiçoada nos céus e durará para sempre, aleluia. Nós estamos aqui aprendendo como adorar o Senhor, como louvar, e o Espírito Santo que habita em nós, se nós nos dedicar no louvor, Ele afinará nossas vozes, Ele nos dará uma voz melhor, Ele nos abençoará na saúde para louvar, porque foi para isso que fomos criados, foi para isso que fomos salvos, para louvar ao Senhor, para orarmos ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para colocá-la em prática no dia a dia. Meus amados irmãos, continuando, eu quero que vocês observem o versículo 3 desse salmo. A palavra insondável significa que não há maneira do ser humano compreender a infinita grandeza de Deus. Não há como o ser humano entender, compreender a infinita grandeza de Deus. Mas pela fé ele vive, pelas promessas de Deus ele vive, pelas bênçãos de Deus ele vive, e é assim que nós vivemos, de fé em fé, sempre pregando o Evangelho e Deus alcançando as pessoas pela fé. Eu quero lhes dizer o seguinte, meus amados irmãos:
nos versos de 4 a 5, nós podemos ver a graça de Deus que perdoa ao pecador e oferece-lhe sua comunhão transformadora. A graça de Deus perdoa o pecador e oferece uma comunhão transformadora. Isso quer dizer conversão, mudança de rumo. Quando arrepende dos pecados, voltando para o Senhor, Ele perdoa e nos ajude a prosseguir e ser transformados no dia a dia, até a volta de Cristo, quando receberemos a transformação total. Nos versos de 10 a 12, se todas as obras, preste bem atenção nisso, meus irmãos, olha, se todas as obras criadas têm a obrigação de louvar a Deus, muito mais nós, salvos por seu amor, devemos louvá-lo em gratidão por tudo quanto tem feito em nossas vidas, desde a salvação da nossa vida. O fôlego da vida, no dia a dia, devemos ser grato a Deus. A saúde, devemos ser grato a Deus. A vida eterna, devemos ser gratos eternamente a Deus, porque somos salvos pela graça mediante a fé. Aleluia! Prosseguir humano depende do sustento divino para viver. Eu vou repetir essa parte que eu vejo que falhou aí, tá? Nós somos arautos de Deus. Temos o dever de publicar e anunciar o Evangelho da salvação, pois cada ser humano depende do sustento divino para viver. Vejamos os versos de 14 a 16. O que nós podemos ver nesses versos? O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Não só do ser humano, mas Deus satisfaz todos os seres que Ele criou. E especialmente a menina dos olhos de Deus, que é a humanidade. Ok? E agora, mais ainda, como filhos de Deus, nós damos graças a este Deus pela nossa salvação, pela vida eterna. Nós vamos fazer a conclusão desta mensagem com os versos 19 e 20, meus amados. Preste bem atenção, porque nós vamos voltar a falar sobre o resultado para a vida daqueles que temem a Deus, o resultado na vida daqueles que amam a Deus. Deus cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guardará a todos os que o amam. A diferença que fazem amar a Deus. Mas todos os ímpios serão destruídos. Graças ao nosso bom Deus, Ele apagou os nossos pecados. Não somos mais ímpios. Somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia! E aqui a promessa: se nós formos temente a Deus, olha o que Deus faz para aqueles que o temem. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Às vezes nós entendemos salvação só da alma. Não! Em todos os sentidos há salvação de Deus para conosco, livramentos de Deus. Em todos os sentidos Deus nos salva todos os dias de alguma coisa
que haveria de acontecer, e Ele bane fora da nossa vida com o Teu poder, com o Teu amor, com Tua misericórdia. Aleluia! Nós temos um Deus que nos protege, não só nos criou, não só nos salvou, mas nos protege no dia a dia. Portanto, meus amados, não tenha medo. Fazemos o nosso dever de obrigação em cuidar, em usar as formas para evitar o coronavírus. Mas o Senhor está conosco. O sobrenatural é com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É Ele que nos guarda. Mas Ele quer que nós façamos aquilo que podemos fazer para evitar. E Ele nos guardará. Amém? É a palavra de Deus que diz que Ele guarda, tá? Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Precisamos temer a Deus. Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor leva a sério o amor que nós temos para prestar para com Ele. Por Ele nos amou primeiro. Mas é o que Ele diz aqui. Olha o que diz a palavra, olha o que diz Davi, é o que ele sentia, é o que ele fazia, é o que o Senhor pedia para ele fazer. O Senhor guardará a todos os que o amam. Se amarmos a Deus, Ele nos guardará. Mas todos os ímpios serão destruídos. Aqui nós estamos concluindo a mensagem, ou seja, fazendo o aplicativo da palavra de Deus em nossas vidas, para não pecarmos contra Ele, mas viver segundo a sua vontade. Meus amados irmãos, o temor, ou seja, quando nós tememos a Deus, nós podemos contar com a sua presença. Perto quero estar. Então tu queres estar perto de Deus? Teme a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. É a chave da comunhão com Deus, na qual há salvação eterna. É o que nós vemos aqui na conclusão desses versículos 19 e 20. Meus amados irmãos, rejeitar a Deus, desobedecer a sua palavra, deixar de orar e louvar, é o prelúdio da destruição, é o início da destruição. Portanto, nós precisamos zelar nessas coisas, coisas sérias. Nós não podemos afastar da palavra de Deus, não podemos deixar de falar com Deus através da oração, não podemos deixar de louvar este Deus Todo-Poderoso em gratidão por tudo que tem nos feito, pelo que está fazendo agora e pelo que nos fará. Eu quero dizer um pouquinho mais sobre esta conclusão. Portanto, meus amados irmãos, não deixamos de compartilhar a palavra de Deus, de orar e louvar a este Deus Todo-Poderoso, pois assim estaremos caminhando para a glória de Deus, aleluia, como vida eterna. Não só caminhando para a glória, mas com a garantia da vida eterna com Deus, nele e por Ele. Aleluia, pela Tua graça. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos orar ao Senhor. E eu peço a vocês que estão aí, me ouvindo, me vendo, curva as vossas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Vamos levantar um clamor nesse momento. Oremos ao Senhor. Querido Deus, em Tuas mãos eu coloco a nossa noite, a nossa vida, os nossos familiares e também os amigos, e mesmo os inimigos, que eu quero orar por eles,
para que ele seja alcançado pela tua graça salvadora. Em ti, Senhor, depositamos toda a nossa confiança. Abençoa, Senhor, nossos passos, as nossas decisões e nossas escolhas, porque muitas vezes fazemos escolhas erradas. Ensina-nos a fazer as melhores escolhas, Senhor. Ó Deus, nos ensina a fazer a tua vontade, a praticar a tua vontade. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Não deixe tropeçarmos. Não deixa desistirmos. Nos fortaleça, Senhor, para prosseguirmos segundo a tua vontade. Tem misericórdia da nossa nação, ó Deus, que está perecendo pelos pecados cometidos contra ti. Ó Senhor, também pecamos uns contra os outros, mas o Senhor nos ensina a amar ao Senhor sobre todas as coisas e uns aos outros. Senhor, salve a nossa nação, quebranta todos os corações para que haja arrependimento, Senhor, e confissão para o perdão dos pecados e salvação das vossas almas, para que eles sejam acrescentados à igreja do Senhor. Tem misericórdia, Pai, quebranta os corações com o teu Espírito para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja perdão. Peço ao Senhor, pelo nosso presidente e todos que estão em eminência no governo do nosso país, da nossa pátria, coloca a tua mão, Senhor, sobre eles, aqueles que trabalham honestamente para o bem do nosso país, para o bem da nossa pátria, sejam abençoados por ti, com sabedoria e prudência, e para que possa fazer um governo segundo a vontade do Senhor. Os que praticam corrupção, Senhor, que a tua mão pesa sobre eles, para que haja arrependimento e conversão dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Se eles não se converterem, Senhor, que seja lançado fora do governo do nosso país, para que não impeça o nosso país crescer na graça e no conhecimento da tua vontade, Pai. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Mas eu quero dizer que tudo seja feito segundo a vontade do Senhor, segundo a tua vontade, pois a tua vontade, Senhor, é soberana sobre nós, e nós entendemos isto, mas clamamos pela tua misericórdia. Olha para nós, olha para a nossa nação e ajude-nos a sair dessa quarentena com vitória. Lança fora o coronavírus. E eu creio no Senhor que em breve voltaremos às nossas atividades normais, livre do coronavírus, livre de todas as mazelas dessa terra, porque o Senhor é conosco, eu creio. E em nome de Jesus eu te peço e já agradeço todas essas bênçãos. Amém. Amém, irmãos? Estaremos juntos no próximo domingo às 19 horas. Não perca. Vamos juntos, pela fé, alcançar as bênçãos
que Deus tem para conosco, pela obediência, pela fidelidade a Ele, pela reverência prestada a Ele, pelo amor, que Ele nos ajude a amar, porque isso faz a diferença na vida do verdadeiro cristão. É por temer a Deus, por amar a Deus, é que somos abençoados, amém? Tenham um bom fim de semana, que Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Depois eu vou mandar aqui um agradecimento para todos vocês.